Martina Esqueta morava com seu marido Michael e mais um, dois, três, quatro outros homens. Martina levava uma vida poliamorosa, dormindo com seus namorados sob o mesmo teto que compartilhava com o marido. E havia um quinto amante que morava lá, Austin McClellan, a quem Martina acusou de tê-la atacado. Essa acusação não era exatamente verdadeira, mas o que aconteceu em seguida não só era verdade, como também foi algo maligno. Você também o agrediu com socos e um taco. Bateu na cabeça dele com frigideira. Martina ordenou que seu marido e os amantes sequestrassem Austin. Eles o levaram para um hotel local e o torturaram por dias. Ele tinha costelas fraturadas, externo fraturado e fíbula fraturada. Isso é muita surra. A brutalidade continuou até que Austin escapou para uma loja de conveniência local. E foi aí que a investigação começou. Eles estão agindo como se fosse um caso de sequestro. Quero dizer, ele está com alguns hematomas porque ele e os meninos estavam brincando, tipo lutando e tal. É coisa de menino, ele está com hematomas e agora acham que fomos nós que batemos nele. Martina, o marido dela e os 4 amantes foram todos presos, acusados e condenados. Agora todo mundo está se perguntando por que ela fez isso e o que estava acontecendo a portas fechadas dentro desse culto. Ao longo dos anos, cobri muitas histórias envolvendo cultos e poligamistas. E geralmente é algum cara procurando uma maneira de dormir com várias mulheres, normalmente um cara mais velho, como Warren Jeffs. Este caso é diferente. A líder dessa seita é uma mulher e a violência envolvida é um ataque de vingança maligna contra um de seus seguidores, que também era um de seus namorados. Vamos analisar exatamente o que aconteceu e por que aconteceu. Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. Quando penso em mulheres e seitas, a primeira pessoa que me vem à cabeça é Lori Daybell. E nós costumávamos chamá-la de mãe da seita quando estávamos cobrindo aquela história, naquele caso. E foi um caso brutal. Quero dizer, tirar a vida dos próprios filhos, assassinar seus filhos para ficar com seu amante. Mas nesse caso não está claro quem era o líder daquela seita. Foi a Lori manipulando o Chad ou foi o Chad manipulando a Lori? Essa questão de poder, para mim, não estava 100% clara. Mas acho que eu tenderia mais para o Chad manipulando a Lori, porque ele era quem escrevia os livros e era ele quem liderava as outras mulheres no pequeno grupo que ele criou. Martina Esqueta é claramente a líder dessa seita, quer dizer, ela era a líder. É ela e esse pequeno grupo de homens que também são seus amantes, todos vivendo sob o mesmo teto, e ela é quem está dando as ordens aqui. E ela conta a história de um de seus amantes, Austin, que mutilou o braço dela. A história que ela contou não era totalmente verdadeira. Houve algo envolvendo uma briga de cachorros e eles estavam tentando separar e ela se machucou e culpa o amante dela. E então ela pega seus outros amantes, seus seguidores e seu marido e os coloca contra Austin dizendo: peguem esse cara, levem ele para o hotel e torturem ele. E eles fizeram isso por dias. Esse foi um caso brutal, brutal na forma como eles o tratavam, trancando ele lá, fazendo ele ficar em pé, usando um taco de beisebol, negando comida para ele. Mas milagrosamente ele consegue de alguma forma sair daquela situação, chegar até uma loja de conveniência e a investigação começa e as prisões acontecem. Mas isso levanta muitas perguntas como: por que eles a seguiram? O que havia nessa mulher? O que havia em Martina que permitiu que ela manipulasse esses homens? E não é só um marido. É um marido e 5 namorados ao mesmo tempo. E ela é quem está mandando em tudo. Bem, agora ela foi pega e a justiça a alcançou. E agora ela está em um tribunal. Agora ela não está mais no comando, certo? Quando você está em um tribunal, o juiz está no comando, o júri está no comando, as autoridades estão no comando. Você não está mais mandando em nada. Então a pergunta é: quando ela está dentro daquele tribunal, na frente do juiz, qual é a explicação dela para esse comportamento?
Qual é a explicação dela para esse comportamento? Vamos dar uma olhada enquanto Martinez Cueta se dirige ao tribunal e, de certa forma, tenta, obviamente, minimizar a sentença que vai receber, mas oferece alguma explicação para esse comportamento violento. Vamos dar uma olhada. Eu tenho uma carta de desculpas. Quero começar lhe fazendo um grande pedido de desculpas do fundo do meu coração. Assumo total responsabilidade por minhas ações e pelo meu papel nisso. Eu sei que, mentalmente, você vai ter que lidar com isso pelo resto da sua vida. E por isso, me desculpe. Me desculpe por ter causado tanta dor a você, mentalmente, fisicamente e principalmente emocionalmente. Eu deveria ter tomado uma atitude e colocado um fim em tudo isso. E me desculpe por não ter feito isso. Pare aí mesmo. Eu estava... Ela pede desculpas, mas não assume. Diz, eu assumo a responsabilidade, mas afirma que deveria ter agido e interrompido esse comportamento. Como se ela não fosse quem tomava as decisões, como se ela não fosse a líder. Isso pode ser ignorado aqui. Vamos seguir. Eu fui uma grande covarde. Eu não deveria ter sido assim. Eu deveria ter sido uma amiga quando você precisou de mim, não ser aquela que te derrubou quando você já estava mal. Eu não espero que você aceite meu pedido de desculpas. Mereço refletir sobre meu comportamento e minhas ações. Eu também quero admitir que fui um monstro e sinto muito porque sei que essa não é a pessoa que você pensou que eu fosse quando me conheceu. Eu também quero pedir desculpas à sua família. Sinto muito por toda a dor e sofrimento que causei a todos vocês. Eu causei preocupação e lágrimas a vocês. No lugar de vocês, se fosse meu bebê, eu também me sentiria assim. Desculpem por magoá-los, assumo a responsabilidade. Ninguém precisava sentir dor no coração. Me desculpem, Austin e família. Se eu pudesse voltar atrás, nada disso teria acontecido. Me desculpe por ter te colocado naquela situação perigosa. Quando chove, claro, é um raio que caiu e te machucou. Me desculpe por quando você pediu ajuda. Ignorei porque deveria ter ligado para o 190, mas tive medo e fui egoísta. Você fez de tudo para me mostrar que se importava comigo, mas tudo o que eu fiz foi te apunhalar pelas costas e causar dor. Me desculpe por toda a dor que causei a você e a sua família, por todo o sofrimento e toda a angústia que vocês tiveram que enfrentar por causa das minhas escolhas ruins e das minhas ações em relação a tudo isso. Sinto muito do fundo do meu coração minhas mais sinceras desculpas. Ok, obrigado. Ouça isso. Como as palavras me desculpe, mas então, ao explicar sua própria conduta, ela está minimizando sua responsabilidade. Os juízes não gostam disso. Ao assumir a responsabilidade, faça isso de fato. Ela diz, eu deveria ter impedido, deveria ter ligado para o 911, agindo como se ela fosse apenas alguém que está ali, como se não tivesse causado isso. Como se não fosse a líder desse grupo. Essas coisas horríveis aconteciam com você e eu devia ter feito algo. É como se ela estivesse tentando dizer que está sendo punida pela sua inação e não pelas suas ações de fato. Grande problema. Isso é um grande problema. Se assumir a responsabilidade, faça isso de verdade. É isso que o juiz quer ouvir. Tentar dizer uma coisa e depois outra não funciona no tribunal. Esses juízes já viram de tudo, eles já ouviram de tudo. É isso que vejo e ouço aqui. A vítima não compareceu à audiência de sentença, mas enviou uma carta. Tenho certeza de que não quer estar perto dessa mulher ou dessas pessoas. Então vamos ouvir a carta que foi escrita pela vítima Austin em meio a tudo isso. Esta declaração é da vítima Austin. Prezado juiz Oclander, apresento esta declaração para compartilhar com o tribunal o impacto das agressões que sofri durante aqueles 10 dias, em março de 2025. Nas mãos de Martina, Michael, Austin, Chance, David e Aaron em minha vida. Espero que minhas palavras ajudem o tribunal a compreender os efeitos profundos e duradouros que esse evento causou. Esses ataques levaram a desafios financeiros devido a contas médicas, salários perdidos e despesas relacionadas à minha recuperação. Continuo recebendo muitas contas médicas por causa do alto custo do tratamento das minhas lesões, e isso me preocupa. Esses encargos aumentaram o estresse e a ansiedade que já sinto.
Antes disso, eu sempre mantive um emprego. Perdi pelo menos 2 empregos por causa da Martina. Depois, por 2 anos, não trabalhei porque ela não permitia. Só consegui me libertar depois disso. Pare aí mesmo. Eu tinha tantos sentimentos por você. Ela não me deixou. Essa mulher tinha o controle de todos esses homens. Um homem adulto diz que essa mulher não o deixava trabalhar, mesmo ele querendo. Essa frase, para mim, diz muito sobre a situação naquela casa e o papel de Martina Esqueta em tudo isso. Vamos continuar ouvindo. Tanta coisa para curar que eu ainda não consegui voltar ao trabalho. Sou grato à minha família e nunca vou duvidar da devoção deles por mim. Meus ossos quebrados se curaram em semanas, mas fiquei imobilizado e a fisioterapia durou bem mais. Continuei tendo pesadelos e pensando nas coisas horríveis que você e aqueles homens fizeram comigo. Martina, porque nada disso teria acontecido se você não tivesse sido a líder ou a mente por trás de tudo de ruim que aconteceu comigo. Achei que Martina era minha amiga. Ela disse que me amava e se importava comigo. Eu não acredito que a Martina possa amar e cuidar dos outros, pois ela não entende o que é amor, compaixão e honra. Eu acredito que isso é algo que ela vai fazer de novo. E acredito que a única maneira de manter nossa comunidade e a mim em segurança é mantê-la presa pelo maior tempo possível. Antes de a Martina voltar para a minha vida, eu nunca tinha conhecido nenhuma das outras pessoas envolvidas nessa situação. Depois que entrei naquela casa na Avenida Parker, nunca mais me permitiram sair sozinho, falar com minha família novamente ou sequer ficar com meu próprio celular. Pode parar por aí. Isso é uma seita. Isso é uma seita. Eles te isolam do resto do mundo. Eles te afastam das pessoas que realmente se importam com você, das pessoas que realmente te amam. É a manipulação mental. Então pense nessa vítima. Ele não é apenas, obviamente, uma vítima dessa tortura horrenda e agressão que durou vários dias. E isso vai ser físico, isso vai ser mental. Mas mesmo antes de ser uma vítima lá, ele já era uma vítima dentro daquela casa. Como membro desse culto sendo controlado e manipulado por essa mulher que não fez nada além de mentir para ele. Vamos ver mais um pouco. Sofri abusos de cada uma dessas pessoas durante os 2 anos inteiros em que fui mantido lá. Martina é uma mulher enganadora, manipuladora e cruel, que gostava de me machucar e de ver os outros me machucando. Eu implorei para Martina parar as agressões que estavam acontecendo comigo. Eu estava sentindo muita dor, mas ela ignorou meus pedidos e insistiu que outra pessoa me agredisse. Eu não consigo entender por que qualquer um deles fez isso comigo. Eu nunca fiz nada contra nenhum deles ou contra os animais que viviam na casa em que fui forçado a ficar. Na verdade, nunca fiz com nenhum dos meus prisioneiros o que cada um deles fez comigo. Martina usou todos contra mim e não entendo o motivo. A tortura e os ferimentos foram bárbaros e impensáveis. Vocês não me trataram como humano. Lembro que, enquanto me mantinha em cativeiro, você respondeu ao Michael sobre minha alimentação. Ele pode comer o mínimo possível, não sou tão desumano. Sei que temos que dar algo para ele comer. Como no vídeo da câmera corporal, quando você disse que não era sequestrador se não sequestrasse pessoas e achou engraçado. Nada disso foi engraçado para mim. Mas eu realmente acho que é um pouco de karma você passar anos da sua vida trancado. Juiz, peço que dê a Martina o máximo de tempo possível, porque eu realmente acredito que ela vai reincidir e fazer isso de novo com outra pessoa. Ela não demonstrou nenhum remorso neste caso. Obrigado por dedicar seu tempo para me ouvir falar sobre como esse evento afetou minha vida. Obrigado, Austin e Tom. Quero dizer ao juiz que, para mim, parte do fato é que há quase 30 anos, nesta mesma data, eu estava em uma situação muito parecida. E eu fui vítima de um crime violento horrível no tribunal do juiz McDonald. Naquela época, o promotor Mancos. Tenho 46 anos agora, isso aconteceu comigo quando eu tinha 16. Todos os dias eu vivo, e o Austin também vai viver, e nós temos muita sorte de tê-los. Mas nossa família pede que faça o melhor que puder e dê a Martina o máximo de tempo possível. Obrigado.
Uau, isso foi impactante. Vítima de crime lendo declaração de outra vítima. Carta para o tribunal. Deu uma nova perspectiva. Que o que aconteceu com ele fica com ele para sempre. Não é como se o crime acabou, o caso acabou, seguimos com nossas vidas. Não, esse é o verdadeiro impacto de crimes tão horríveis. Certo, agora eu quero mudar um pouco as coisas aqui e ouvir o que o advogado dela tem a dizer, porque é preciso dar alguma explicação para o comportamento dela aqui. Pela forma como ela torturou esse homem e gostou de torturá-lo. Por que ela faria isso? Não culpo os advogados de defesa, é o trabalho deles, mas precisam se manifestar. Vamos ouvir. Aqueles 10 dias em março de 2025 não representam tudo o que Martina é. Enquanto ela está diante deste tribunal, ela tem 29 anos. Com apenas 3 meses de idade, o padrasto dela começou a abusar sexualmente dela. Aos 2 anos ele já a estuprava. Ela morava em uma casa com a mãe, que não a ouviu quando ela disse: "Seu homem, meu padrasto, está me estuprando." Até os 9 anos de idade ela sofreu. Até que ela foi morar com o pai, as coisas não eram muito diferentes. Na verdade, eram piores. O pai dela, que era viciado em drogas, costumava vender Martina por comprimidos. Ele a vestia como uma prostituta e a entregava para pessoas em troca de dinheiro. Só quando ela tinha 14 anos, curiosamente, vivendo de hotel em hotel com o pai, foi que fez uma amiga em um desses hotéis. E aconteceu que a mãe dessa amiga era assistente social, chamou o serviço de proteção à criança e Martina foi retirada do cuidado do pai aos 14 anos, sendo colocada em acolhimento familiar. As coisas mudaram. O abuso sexual parou, mas ela não tinha ninguém. Ela não tinha orientação, ninguém para amá-la. Então, eu vou concordar com a afirmação que acabou de ser feita sobre Martina. Ela não entende o amor porque nunca o sentiu. Nem os pais dela, nem nenhum dos seus parentes. Ela está aqui comigo e com o Sr. Wingate, mas, sinceramente, ela está aqui tão sozinha quanto viveu toda a sua vida. Depois que ela saiu do sistema de acolhimento aos 8, ou melhor, aos 18 anos, ela decidiu seguir sozinha. Ela decidiu ir e tentar construir a família que nunca teve. Embora ela não tenha escolhido as pessoas certas. Mas como ela poderia saber? Com esse tipo de histórico, e eu também vou dizer que ela tem muitos problemas de saúde mental, alguns deles genéticos, biológicos, desequilíbrios químicos no cérebro dela. Alguns desses problemas vêm das situações que ela viveu na vida dela. Então, com esse histórico meritíssimo, que tipo de vida a senhora Esquita poderia esperar ter? Essas foram as cartas que a vida deu para ela, e ela teve que jogar com o que tinha da melhor forma possível. Tudo se resumiu a escolhas, e ela fez muitas escolhas erradas. E meritíssimo, ela vai te dizer que fez muitas escolhas erradas. Mas o que uma pessoa como ela pode fazer, além de tomar decisões ruins, quando ninguém lhe deu mostrado o que é certo? Tudo bem. Tudo certo. E vou presumir que tudo isso é verdade. Vida difícil, foi vítima na infância, eu entendo. Isso pode explicar muito por que ela gostaria de manipular homens por causa do que aconteceu com ela na infância. Não é uma defesa, obviamente, mas talvez seja algo que o juiz leve em consideração como uma explicação de por que ela teria prazer em torturar um homem. Agora é hora de ouvir o juiz anunciar a sentença. E o que eu gosto nesse juiz é que ele é muito ponderado e explica sua decisão. Já estive em um tribunal. Às vezes, juízes não explicam a sentença, apenas anunciam um número. Eu acho que é importante para o senso de justiça das vítimas, para os investigadores e para o réu entenderem por que ele está sendo punido. Vamos dar uma olhada.
Bem, obviamente o tribunal já teve a oportunidade de ler bastante sobre esse caso, já que eu já sentenciei 4 dos co-réus nesse processo. E claro, você sabe, como todo mundo, teve uma investigação antes da sentença, você sabe, obviamente, você sabe algumas acusações e eu entendo que os co-réus provavelmente não queriam necessariamente assumir a responsabilidade pela parte deles, mas vou dizer que houve uma coisa consistente em todos eles, e foi que Martina Esquedo era a líder de... quero dizer, isso de todas as formas é uma seita. Não uma seita gigante, mas era como uma pequena seita. Parece que as pessoas entravam, mas você não podia sair. Então, há coisas que o tribunal precisa levar em consideração. Primeiro, eu preciso levar em consideração que ela não tem antecedentes. Mas, nossa, isso foi outro nível para alguém cometendo crimes pela primeira vez. Eu entendo que você foi diagnosticada com, sabe, TPT, depressão, ansiedade. Parece que você recebeu um diagnóstico. E eu não sei se seu advogado te contou, mas eu passei os primeiros 9 anos da minha carreira processando pessoas que estupraram e abusaram de crianças. Curiosamente, alguns desses jovens me encontraram no Facebook, continuam em contato comigo e ainda me agradecem por eu ter cuidado disso. E você nem viu ninguém pagar pelo que fizeram com você. No entanto, o que eu digo é... com ou sem aconselhamento, e você sabia que tinha problemas. Você já é adulta há muito tempo. Você tem 29 anos, sabe? Então você precisa assumir alguma responsabilidade para tratar e cuidar das coisas que aconteceram com você no passado e lidar com elas. Mas você não deu continuidade e rejeitou todas as recomendações. Isso está bem claro no relatório pré-sentença. Quero dizer, a vítima afirmou claramente que você tomou todas as decisões, orientou os outros a agredi-lo e você também o agrediu com socos e um taco, bateu na cabeça dele com uma frigideira. Ele teve costelas fraturadas, externo fraturado e fíbula fraturada. Isso é muita surra. E as agressões eram só a ponta do iceberg. As condições do lugar onde você o manteve eram nojentas. Digo, vocês todas também moravam lá. Você o privou de comida, não deixou ele usar o banheiro quando precisava. Quero dizer, todas essas coisas vão muito além da dor física de quebrar ossos. Essas são coisas que afetam psicologicamente. E como alguém que já passou por isso, o que você escolheu fazer, em vez de lidar com o seu trauma e talvez querer ajudar outras pessoas. Algumas pessoas, sabe, tentam tornar o mundo um lugar melhor por causa do que viveram. Você, em vez disso, direcionou isso para a vítima neste caso. Então, eu vou dizer que aprecio o fato de você assumir a responsabilidade aqui no tribunal. Você comentou no relatório pré-sentença que tentavam te transformar em um monstro. Eu não vou usar essa palavra porque não é um termo jurídico, não tenho certeza se encaixa. No entanto, acho que o que quero tirar disso é que você está pelo menos se esquivando e dizendo que eles estão te culpando. E não há nada em tudo o que eu li até agora que não mostre que você foi de fato a líder de tudo isso. A presunção de pena de prisão aqui por um crime grave de 1º grau e 2 crimes graves de 2º grau. Não há nada. A ausência de condenações anteriores são a única coisa que você tem a seu favor que tira isso da presunção. Não há mais nada sobre qualquer fato deste caso que faça este tribunal hesitar em não superar essa presunção ou em superá-la de outra forma. Este caso realmente deixou o tribunal enojado. E você sabe, você tem TPT pelo que passou. Você nem consegue imaginar o que essa pessoa, essa vítima, vai passar todos os dias pelo resto da vida dele. Espero que haja dias em que ele não pense nisso. Você claramente tinha controle sobre esses homens que então faziam o que você mandava.
Então isso não apaga seus problemas de saúde mental. E novamente podemos sentir pena do seu passado e ainda assim reconhecer que precisa haver punição. E reabilitação e responsabilização pelas coisas que você fez a essa pessoa. Agora você já sabe, eu sei que você sabe qual foi a sentença que dei aos seus corréus. Por isso fiz questão de analisar todos esses casos. Não escolho um número aleatoriamente em cada um. Sabe, eu tento pensar cuidadosamente para decidir o que é apropriado na sentença. E eu vou começar agora mesmo dizendo que não tem como você receber menos do que aquele que teve a pena mais alta, que foi o Michael, seu marido, porque você era a líder do grupo. Não vi nada que contradiga isso. É quase como se, quando ouço sobre o seu passado, parece que você pegou todo aquele trauma e simplesmente descarregou tudo, ao invés de assumir a responsabilidade e talvez buscar ajuda para isso. Mesmo assim, você jogou isso em cima de outra pessoa e a colocou na mesma posição em que você esteve, embora por menos tempo, mas ainda assim é significativo. Quanto à acusação número 1, sequestro, o tribunal sentencia a senhora Esquita a um período de 8 anos mínimos e 12 anos máximos. Na acusação número 2, o tribunal sentencia a senhora Esquita e na acusação número 3, de 7 anos a 10 anos e meio. As sentenças devem ser cumpridas uma após a outra. Isso é necessário para cumprir os propósitos dos artigos 29, 2911, 29, 2914 e não é desproporcional à gravidade da conduta da infratora ou ao perigo que ela representa. O tribunal conclui que é preciso proteger o público de novos crimes ou punir a infratora. Pelo menos 2 das múltiplas infrações foram cometidas como parte de um ou mais cursos de conduta, e o dano causado por 2 ou mais dessas infrações foi tão grande ou incomum que nenhuma pena de prisão individual para qualquer uma das infrações cometidas em qualquer um dos cursos de conduta reflete adequadamente a gravidade da conduta da infratora. Então isso resulta em uma sentença de, se estou somando corretamente, de 22 a 26 anos. Nossa, o juiz detonou ela. Vão ser penas consecutivas nesse caso, certo? Porque é um sequestro e é uma conduta de tortura. Mas o juiz fez questão de que fossem consecutivas, uma depois da outra, dando a ela muito mais tempo de prisão. Eu sou Vinnie Politan. Muito obrigado por assistir. Nos vemos na próxima vez. Mas enquanto isso, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.